Você já parou para pensar no que acontece com a alma logo depois da morte? Não daqui a uma semana, nem depois do velório, mas exatamente nos primeiros 5 minutos. O corpo esfria, os batimentos cessam, os olhos se fecham. E a alma? Para onde vai? O que ela vê, sente, ouve? A Bíblia tem respostas que muitos não conhecem, ou preferem não encarar. E hoje, vamos juntos explorar essas verdades. Prepare seu coração. Quando o fôlego de vida se vai, algo invisível acontece. Eclesiastes 12:7 diz: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Isso é mais do que poesia. É um princípio espiritual. O corpo desce à terra, a alma se desliga do mundo físico, e o espírito volta a Deus. Mas não pense que é um retorno automático ao paraíso. Não é tão simples assim. Nos primeiros segundos após a morte, a alma ganha plena consciência. Se em vida, o coração foi entregue ao Senhor, a alma reconhece a presença de Deus como nunca antes, mas se o coração permaneceu endurecido, a alma sente a ausência divina, como um vazio gelado, um silêncio que pesa. E esse momento, esses primeiros minutos, são mais decisivos do que imaginamos. Lembra do rico e Lázaro? Jesus conta essa história em Lucas 16. O pobre, Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, símbolo de conforto, descanso e salvação. O rico também morreu, mas sua alma despertou no Hades, em tormento. Não houve julgamento imediato, houve separação. Um foi acolhido, o outro angustiado. E isso tudo, logo depois da morte, minutos, talvez segundos. E veja bem, os dois estavam conscientes. O rico reconhece Lázaro, pede água, sente sede, dor, arrependimento. A alma não dorme, a alma sente. E o que ela sente nos primeiros 5 minutos depende de uma vida inteira de escolhas. Para o salvo, é como acordar de um pesadelo e encontrar-se nos braços do Pai. Os anjos o conduzem. Talvez ele veja luz, ouça cânticos, sinta uma paz tão profunda que nenhuma palavra humana pode descrever. É a promessa dita no 2º livro de Coríntios 5:8. Preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Mas para quem viveu distante de Deus, os primeiros 5 minutos são um choque. Não há mais tempo para mudar. O relógio para, e a alma entende, na hora, que está separada de tudo que é santo. Hebreus 9:27 afirma: "Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." E o juízo começa na consciência, na clareza repentina de que a eternidade começou. É nesse instante que o verdadeiro valor da fé aparece. As orações feitas, os cultos frequentados, os pedidos de perdão, tudo isso ecoa na alma. E também as oportunidades rejeitadas, os alertas ignorados, as palavras ditas com dureza. Porque a alma leva lembranças, não materiais, mas espirituais. Lembra da história de Davi? Quando ele ora, em Salmo 23, ele diz: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." A alma que tem Deus não teme. Mas e quem morre sem esperança? A Bíblia fala de trevas exteriores, de ranger de dentes, termos fortes, mas reais, porque o inferno não começa só no fim, ele começa na separação, no saber que não há retorno. A alma sente isso nos primeiros minutos, e é por isso que Jesus falou tanto sobre salvação, porque ele não quer que ninguém viva esse destino. Agora não pense que tudo se resolve nesses 5 minutos. Não, esse é só o início. Depois virá o juízo final. O grande trono branco descrito em Apocalipse 20. Lá, os mortos ressuscitarão para prestar contas. Mas até lá, os salvos descansam com Cristo. E os perdidos esperam em sofrimento. É duro ouvir isso? Sim. Mas é por amor que a Bíblia nos revela. É para que hoje, enquanto há vida, enquanto o coração bate, tomemos a decisão certa. Porque depois da morte, não há mais como mudar. Você que me ouve agora, reflita. E se hoje fosse seu último dia? E se daqui 5 minutos sua alma partisse? Qual seria seu destino? Paz ou angústia? Luz ou trevas? O colo de Deus? Ou o vazio do afastamento? Mas há esperança. Sempre há. Em João 5:24,
Jesus disse: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou, já passou. Não precisa temer. Então, meu irmão, minha irmã, ainda há tempo. Tempo de orar, tempo de perdoar, tempo de se reconciliar com Deus, porque no fim das contas, a única coisa que levamos é a nossa alma, e a eternidade dela depende das escolhas que fazemos agora. Os primeiros 5 minutos depois da morte são apenas o começo de uma jornada sem volta. Que seja uma jornada de glória e não de tristeza. Que a sua alma encontre o caminho certo, hoje, enquanto ainda há fôlego. Se essa mensagem tocou o seu coração, não a ignore. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Talvez você seja o último aviso de Deus na vida dessa pessoa. Fique na paz e viva como quem já sabe para onde vai.